Olá, eu não sei como você nos encontrou, mas seja bem-vindo. Você está no Conexão História. Este podcast foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de História Pública, o Labcast, e o Fronteiras no Tempo. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Conexão História Podcasts. Essa iniciativa faz parte de um trabalho em conjunto com mais dois podcasts, retornando às atividades do Labcast da UFTM e com o apoio do Fronteiras no Tempo, que nos ajudará a alongar as diversas pesquisas que estão em desenvolvimento no Brasil. Aqui quem fala com vocês é o Daniel. Para quem não me conhece, eu sou graduado em História pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em 2022 e sou cofundador do Laboratório de História Pública lá da UFTM também. Atualmente estou no mestrado em História Pública na Unespar. Eu gostaria de convidar aqui meu colega e companheiro de locução para se apresentar também. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o seu podcast sobre História Pública. Eu sou Igor, graduando em História pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no campus de Uberaba, Minas Gerais. Em nosso primeiro podcast, nós iremos abordar sobre o futuro da história como uma grande área de estudo e os usos das diversas tecnologias que estão surgindo em nosso tempo, e como essas tecnologias podem beneficiar ou atrapalhar o estudo em pesquisa de história. Como é de costume, né? Vamos apresentar a nossa convidada. Ela é a professora Janaína Cardoso de Mello, que atua na Universidade Federal de Sergipe. Sua experiência vai além do seu campo de pesquisa de patrimônio, também incluindo as passagens por outras universidades, onde já lecionou, como na Federal de Alagoas, Estadual de Alagoas. Além disso, também ela concluiu seu doutorado na UFRJ e participa de diversos grupos de estudo. Atualmente contribui no mestrado profissional em ensino de História e está vinculada também ao doutorado em Educação, focado na área de ensino e tecnologias. Nada mais justo do que convidá-la, não é mesmo? A professora Janaína é uma professora de ensino de História, a qual aborda as tecnologias e seus usos na história, relacionando-as às noções de patrimônio e também de ensino de história, contribuindo significativamente para a pesquisa em história e proporcionando entendimento sobre as diversas abordagens, perspectivas e métodos de aplicação dessas inteligências e tecnologias. Isso é valioso para nós. Ainda estamos em processo de pesquisa e adaptação ao novo ambiente acadêmico. Professora Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Professora, seria possível compartilhar um pouco conosco do seu currículo, né? Que assim, queremos que as pessoas conheçam melhor, sabendo que da sua trajetória, que é marcada por diversos desafios, percalços nessa longa caminhada que a senhora já teve em várias universidades. Conhecemos que a senhora tem uma amizade com o nosso orientador do laboratório, né, o professor Marcelo, e também tem várias proximidades com professores aqui do mestrado em História Pública. Sim, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, Daniel, Igor, né, de estar retornando ao podcast, né, e para falar sobre um tema que é muito importante para mim, né, nesses últimos anos. A minha trajetória formativa, ela é bem, eclética, né? Eu tenho graduação em bacharelado e licenciatura em História pela UERJ, né? Fiz especialização em História Contemporânea pela Universidade Federal Fluminense, fiz um mestrado em Memória Social pela Unirio, um mestrado interdisciplinar, depois um doutorado em História Social, né, na UFRJ, que foi onde eu conheci o Marcelo, ele foi da minha turma de doutorado, né, nós nos doutoramos juntos, e depois eu acabei voltando para algumas especializações que me interessavam na área de tecnologias educacionais, de cibersegurança digital, de inteligência artificial, de transformação digital. Então comecei a fazer curso de aperfeiçoamento e especializações para aprofundar mais essa questão, até cursos mesmo de tecnólogo, de arquitetura de software, porque eu queria trabalhar muito além da perspectiva da história digital. Eu queria ir para o campo das humanidades digitais e ter a mão na massa, né? Então, realmente, trabalhar com essa perspectiva de construir, né, desenvolver aplicativos, sites, trabalhar com robótica, inteligência artificial e tudo voltado para o patrimônio e para
o ensino da história, né? Ainda fiz um segundo mestrado em turismo, também trabalhando com as questões da tecnologia, gestão de turismo, dentro da perspectiva da tecnologia, das tecnologias digitais, né? Voltadas para a cultura. E desde então, assim, na verdade, desde 2010, aqui na UFES, eu trabalho com projetos de PIBIT, são projetos de inovação tecnológica, e tenho trazido tudo isso, assim, tanto para a área da museologia quanto para a área do ensino de história, né? Então, trabalhando o patrimônio cultural como esse grande eixo de diálogo com as ferramentas digitais. E eu acho que esse último ano aí veio com tudo, né? Porque trouxe essa possibilidade da gente entender melhor a inteligência artificial a partir da popularização do ChatGPT e várias outras ferramentas, né? Como a senhora enxerga um futuro plausível no qual nós, historiadores, utilizemos a tecnologia para a produção de história? Então, na verdade, a gente já tem utilizado muito as tecnologias, inclusive a inteligência artificial na produção da história mundo afora, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os trabalhos do Instituto Italiano de Tecnologia, em Gênova, né, eles têm feito um trabalho maravilhoso que é de justamente fazer o processamento de dados, de documentação da Idade Média através da inteligência artificial, de, a partir desse momento, conseguir extrair, né, informações e um conjunto de conteúdos muito mais rapidamente e de maneira bem mais profunda que o trabalho puramente humano conseguiria fazer, né? E de uma maneira muito mais rápida. Então, isso tem sido assim, fundamental para aprofundar, acelerar vários conhecimentos na área tanto da Idade Média quanto da Antiguidade também. Outra coisa que chama muita atenção é que, principalmente a minha área do patrimônio, né, que dialoga muito também com o pessoal da arqueologia, esse mesmo Instituto Italiano de Tecnologia, eles têm trabalhado muito com o uso dos satélites para poder fazer um mapeamento dos sítios arqueológicos que são patrimônio da humanidade, principalmente em áreas de conflito, e tem feito todo um acompanhamento ao longo de 10 anos, e justamente mostrado as mudanças, os processos de deterioração, né, desses espaços, principalmente em conflitos bélicos, em catástrofes, né, naturais, e a partir daí tem feito planejamentos de salvaguarda daqueles espaços, de monitoramento, de modelagem digital, justamente pensando também em futuros projetos de restauração, se for o caso, né, e tem utilizado muito, a partir das imagens de satélite, a inteligência artificial para processar todos esses dados. Então, o que a gente tem visto é que a inteligência artificial tem processado esses dados numa escala muito mais rápida, né, do que as pessoas estavam fazendo. Então, as pessoas demoravam, às vezes, 3 anos, né, 4 anos para fazer todo um levantamento, para trabalhar com toda uma associação de dados que a inteligência artificial hoje faz em 1 mês, faz em 3 semanas, né? E aí disponibiliza essas fontes, esses dados, com uma maior rapidez, tanto para os pesquisadores quanto para os gestores ou as pessoas interessadas, organismos internacionais como a Unesco, a ONU, que tenham interesse em acionar os processos de salvaguarda, né? Inclusive com investimentos financeiros para as áreas afetadas, né? Então, a gente está vendo um processo onde a inteligência artificial está ajudando, principalmente também no processo de gestão da manutenção e salvaguarda dessas fontes, né, que são fontes documentais, mas fontes também em termos de monumentos, sítios, espaços, né, patrimoniais, para que se possa continuar estudando, fazendo história a partir da conservação e da preservação dessas fontes, né? Então, acredito que, na verdade, a gente já vem utilizando isso há algum tempo, né? A Fundação Casa de Rui Barbosa já tem também utilizado a inteligência artificial antes do mundo, o ChatGPT, ele já tem utilizado a inteligência artificial também para processar os dados do volume imenso
excesso de documentação que eles possuíam lá. Então, hoje em dia, um arquivo que trabalhe com a inteligência artificial, ele consegue processar todos esses dados, inventariar, fazer toda a catalogação, classificação, assuntos, temáticas, né? Nomes em relevância, palavras-chave, resumos, tipologia documental, e com uma rapidez muito grande, o que favorece muito as pesquisas de TCC, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, né, em curso. Então, o que a gente tem visto é que sim, a gente tinha arquivos que demoravam antes 10 anos, 20 anos para conseguir fazer um trabalho de colocar ao público determinados conjuntos documentais, né, por conta às vezes de poucos funcionários, né, de conseguirem dar conta de tanto material. Agora a gente tem inteligência artificial auxiliando nesse processo e fazendo isso em pouquíssimo tempo, e aí a gente tem toda uma sociedade beneficiada porque tem um acesso muito mais rápido e amplo a esses dados. E a partir do momento que a gente tem a tecnologia nos beneficiando e favorecendo esses processos, a gente pode se ocupar justamente com o que é a nossa função primordial, que é fazer a crítica dos documentos, fazer as questões a esses documentos, né? Fazer toda uma relação entre o passado e o presente também, né? Então, ver que perguntas do presente ou que demandas do presente nos movem a olhar para trás e a tentar aprender com aqueles que vieram antes de nós, né? Então, quando a gente fica preso em tentar processar toda essa documentação e tudo, a gente deixa de mão justamente essa parte da reflexão. Então, a inteligência artificial tem ajudado muito a acelerar esse processo. E outra coisa, a gente tem que chamar atenção também para os softwares, né, de paleografia, que também com a inteligência artificial tem feito toda a transcrição de vários documentos em questões de 3 horas, o que você levava 3 meses para fazer uma transcrição paleográfica de um conjunto documental, você hoje tem 3 horas, né? A depender do documento, você em 30 minutos você tem aquele documento todo transcrito, né? E isso também favorece muito, principalmente na nossa vida que está cheia de prazos, né? Para qualificações, para defesas. Então, para o pesquisador, quanto mais rápido for esse processo de acesso aos documentos, às informações daquele documento, mais tempo ele vai ter para refletir, para amadurecer suas análises, para pensar as questões que ele precisa fazer para aqueles documentos. Então, eu acredito que a inteligência artificial ela não nos substitui enquanto seres humanos, pesquisadores, que temos indagações aos documentos, mas ela favorece essa rapidez no tratamento que disponibiliza uma maior quantidade de informação e uma melhor qualidade dessa informação para a gente também. Assim, como estudantes de História Pública, que já vem há um tempo refletindo sobre isso, né? A gente vê no meio acadêmico uma certa resistência à própria história pública, né? Às perspectivas da história pública, da história digital, por diversos profissionais, né? Que dizem que desqualifica o trabalho do historiador. E assim, você já passou por várias universidades, já viu vários momentos de reflexão sobre essa questão. Você vê que tem mudado isso, essa resistência no meio acadêmico, em respeito também à questão não somente da questão da tecnologia, mas a respeito também da história pública digital, né? Então, eu acredito que assim, a história pública, ela trouxe pra gente, pelo menos ela fez abrir uma janela, uma janela imensa de uma outra possibilidade, de um outro horizonte, de uma paisagem nova, para que justamente os historiadores começassem a sair dessas reificações, desse apego extremo a um passado imutável, né? Eu acho que um dos grandes problemas, talvez, principalmente de nós que lidamos com o passado, que são os historiadores, o pessoal da sociologia, da filosofia,
Da filosofia talvez não seja muito diferente. Da sociologia conseguiram dar passos mais rápidos e mais avançados do que nós historiadores, né? Então a gente está mais próximos, talvez, do pessoal da filosofia no processo de resistência. Mas a história pública ela veio dar uma chacoalhada no nosso meio para que a gente, inclusive, repensasse o impacto social das nossas reflexões, né? Dos nossos trabalhos. E em que medida esses trabalhos estavam chegando ao público extramuros, né? Fora da universidade, fora da academia. Não falar só para os pares, mas falar principalmente para toda uma comunidade que tem, sim, interesse, mas precisa que aquele conteúdo seja trabalhado de uma outra forma, né? E principalmente de uma forma mais palatável, mais atraente, mais interessante do que os jargões acadêmicos, né? Então, dentro dessa perspectiva, a história pública, ela, pelo menos, obrigou a muitos a pensarem e a repensarem. Só que ainda há muitas resistências, né? Em termos de tecnologia, né, ainda há também muita resistência, porque as pessoas ainda estão muito presas no século XX, né? Hoje eu estava falando isso com um orientando de PIBIC. O grande problema é que uma parte da geração que hoje está nas universidades, né, salvo raras exceções, ainda temos alguns que ainda são da década de 70, né, do início dos anos 80, muitos mais próximos da aposentadoria e tudo, né? Mas a gente tem alguns mais novos que estão entrando agora, que se formaram dos anos 2000 para cá, mas a gente tem uma parte que eu digo que é a parte da minha geração, que é a parte dos anos 90, né? Então essa galera que foi formada na graduação, 93, 95, por aí, é o pessoal que está nos departamentos, né? E muitos ainda têm aquela visão de como se trabalhava, como se produzia ciência histórica na década de 90. E a década de 90 ela tinha um outro contexto, né? A década de 90 a gente tinha uma infinidade de bacharelados, né? As licenciaturas, elas eram vistas com algum desprezo, infelizmente, a verdade era essa, havia uma hierarquização, né? E, a partir daí, se pensava justamente em formar esse pesquisador, né, para os arquivos, para os mestrados, para os doutorados, para serem professores universitários, mas acabava se esquecendo que a graduação, na verdade, estava formando o professor para ir para a educação básica, né? E o bacharelado, no caso, para os arquivos, para as bibliotecas, mas não haviam concursos públicos em vagas, né? Mesmo no setor privado, que fosse absorver a quantidade de pessoas que estavam se formando. Eu vejo por mim mesmo, eu entrei no bacharelado, eu fiquei 5 anos na universidade, porque eu fui fazer a licenciatura também, para sair com bacharelado e a licenciatura, porque mesmo estando no Rio de Janeiro, à época, a possibilidade de empregabilidade como historiadora apenas, como pesquisadora, fosse no Arquivo Nacional, no Arquivo do Estado, no Arquivo da cidade, era muito limitada em termos de vaga e de oportunidades, né? Então, a grande oportunidade estava na escola pública, estava nos concursos públicos docentes, né? E era algo que eu já queria, eu já vinha da formação de professora, né, da educação infantil. Então, era algo que eu queria realmente manter essa continuidade. Então, mas eu via muito essa questão dessa hipervalorização do bacharelado. E aí, quando a gente tem essa passagem para o século XXI, e principalmente essas 2 décadas que foram aceleradas em termos de tecnologia, que a gente começa a ver, por exemplo, os youtubers, né, as redes sociais chegando aí, e aí a gente vê uma linguagem completamente jovem, levando a história de pessoas sem formação em história, mas promovendo um engajamento, um interesse, uma ludicidade muito maior do que os professores de história, os historiadores renomados que tinham sido formados, né, décadas atrás, a gente começa a ver que alguma coisa precisava mudar, né? Então, a história pública ela traz essa possibilidade da gente repensar a nossa trajetória enquanto
pesquisadores, fazedores de história, né, para ter uma outra dinâmica junto a essa população, para que nós não desaparecêssemos frente a pessoas sem nenhuma formação em história, mas que tinham um linguajar, que tinham uma possibilidade de se inserir na sociedade muito maior e com muito mais sucesso do que nós da academia, né? Então, acho que isso é muito importante salientar isso, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem as resistências, porque a gente ainda tem pessoas que querem continuar formando o seu alunado, os seus alunos, dentro desses princípios, como se eles estivessem todos saindo para a década de 90, né? E não. Hoje eu sempre penso, quando eu entro numa sala para dar aula, eu penso, gente, esse aluno ele vai entrar para o mercado de trabalho, seja como historiador, seja como professor de história, em 2026, em 2030, né? Então eu tenho que pensar na formação dele conforme as demandas da sociedade contemporânea de hoje e daqui para o futuro. Então tem que pensar, bom, se agora é inteligência artificial, o que a gente vai ter mais? Quantas outras ferramentas vão surgir? Então o que a gente pode trabalhar em termos de habilidades e competências para que ele possa ser um profissional que tenha oportunidades nesse competitivo mercado de trabalho, né? Mas a gente ainda tem muitas resistências nesse campo, porque as pessoas ainda acham que a tecnologia é inimiga, né? Então é muito aquela coisa de que, não, a tecnologia vai roubar empregos, a tecnologia vai fazer as pessoas pararem de pensar, né? Vão ficar muito dependentes e vão deixar que o computador faça tudo por elas, né? A tecnologia tem... Oi? É o que o governador do estado do Paraná está tentando fazer com os professores, né, aqui. Não sei se você soube já que tá tendo um controle muito grande, até a questão dos slides da sala de aula serem transmitidos automaticamente pela Secretaria de Educação. É absurdo você não ter mais acesso a desenvolver o seu plano de aula de forma diferente, porque você agora tem que obedecer à risca aquilo que o governo está estipulando. Não ter autonomia, né? Mas eu acho que um dos grandes problemas disso é porque nós, enquanto da área de humanidades também, a gente se acomodou a justamente ver a tecnologia como inimigos e a gente foi criando essas resistências de afastamento. Então, o que acontece? A gente vê gestores utilizando esse discurso de que nós estamos obsoletos, de que não há mais necessidades da área de humanidades, que nós não atendemos às demandas do século XXI, e a gente viu o efeito danoso que isso causou, por exemplo, no novo ensino médio, né? E aí você tem, assim, olha, eles não vão aprender nada de tecnologias na disciplina de história, então vamos substituir história por um notório saber, que é um engenheiro, que vai ensiná-los a linguagem de programação. Então, entre linguagem de programação e história, nos eixos, o que o aluno vai querer, entendeu? Esse aluno que já chega falando em gamificação, né? Ele vai querer o quê? Ele não vai querer história, ele vai querer a linguagem de programação, ele vai querer criar o seu próprio jogo, criar o seu aplicativo, né? Então, a gente também se colocou nessa situação de achar que a gente não precisaria mudar, atualizar a nossa forma de nos comunicarmos com os nossos alunos diante dessa aceleração das tecnologias, né? E aí a gente deu margem a isso porque a gente deixou de se apropriar dessas tecnologias. Uma coisa que eu sempre digo é que, assim, a história digital, acho que ela é importante, mas ela tem limites, né? Quais são os limites da história digital? Se estuda muito o que foi produzido com o uso da tecnologia, mas quais são os limites? De que forma a gente se apropria e passa a realmente colocar a mão na massa e criar também essas tecnologias? Porque falar sobre algo que já foi criado por outra pessoa nos dá o poder de crítica. Ok, mas a partir do momento que a gente tem conhecimentos para também criar, exercer o exercício criativo da tecnologia, a gente passa a ter um outro poder, que é o poder de, além da crítica, transformar isso, ter poder decisório, mudar aquela própria tecnologia que está sendo feita e com propriedade de fala, né? Não seremos mais aqueles que dependeremos do pessoal da computação, né, para desenvolver algum suporte tecnológico para as nossas aulas. Nós
saberemos, inclusive se a gente precisar, e precisaremos também, né, sempre fazer uma parceria com eles, nós saberemos exatamente o que a gente quer e como a gente quer. Não seremos reféns por não termos aquele conhecimento, né? Então, acredito que isso nos dá autonomia e iniciativa, inclusive para enfrentar esses gestores que querem nos subjugar. A partir do momento que a gente mostra que a gente tem sim um conhecimento de tecnologia e que a tecnologia ela pode e deve ser utilizada nas aulas de história e de uma maneira crítica, de uma maneira humanizada, de uma maneira a fornecer a esses alunos habilidades e competência para eles terem uma qualidade de vida em sociedade e um posicionamento cidadão, né, a gente muda esse jogo que está sendo posto, né? Então, eu penso muito que a gente precisa abrir os olhos, de fato, que os tempos mudaram e que a gente precisa realmente assumir um protagonismo diante dessa questão da tecnologia. Não é apenas negá-la, mas fazer as críticas sempre, mas até porque é o nosso papel, a gente está nas humanidades, né? Então não é exaltar a tecnologia de todas as formas sem nenhuma crítica. A gente tem que identificar quais são os problemas, os vieses, os preconceitos, todos os problemas, e a partir daí a gente propor soluções. Uma coisa que eu sempre digo, por exemplo, patrimônio, né? Não adianta quando a gente tem um prédio, um museu que pega fogo, a gente fazer nota de repúdio, porque o gestor não cuidou, não protegeu aquele prédio de patrimônio cultural. Então, repúdio pela não ação. Mas qual seria a ação? Então, a gente como educador, principalmente como professores, a gente tem que propor essas ações. Tem que dizer para esse, como se fosse um beabá, é um processo educativo mesmo, né? Dizer para esse gestor, olha, nós repudiamos essa falta de cuidado, esse descaso com o patrimônio e nós elencamos aqui medidas, inclusive utilizando as tecnologias que podem ser feitas nos outros prédios, nos outros museus, nos outros espaços patrimoniais, para garantir pelo menos o registro, a modelagem digital, todo um processo que vai ser utilizado na salvaguarda desse patrimônio em caso de um desastre, né, natural, né, seja um terremoto, seja uma enchente, né, provocada pelas tempestades de verão, ou seja um incêndio mesmo, né? Então a gente vai ter como fazer o processo de restauração, no caso de perda total, né? No caso de não poder evitar que aquilo aconteça, a gente vai ter um processo de ação rápido, a gente não vai precisar esperar 10, 20 anos para se restaurar um museu, porque a gente vai ter todos os dados, toda a modelagem digital que vai possibilitar a reconstrução daquele museu em um ano e meio, né? Diferentemente de casos como a gente viu com o Museu da Língua Portuguesa ou o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que teve que começar do zero. Me lembro que o Museu Nacional ele estava pedindo às pessoas que foram, visitaram, fizeram vídeos, né? E postavam no YouTube, e as pessoas mandassem esse vídeo para que eles pudessem estudar através desses vídeos como era a composição e tal. Pense, essas informações elas já deveriam fazer parte de um banco de dados, de toda a gestão de qualquer museu, de qualquer espaço patrimonial. Então a gente hoje tem tecnologias como, por exemplo, o HBIM, que é um software, né, de reconstrução e modelagem e registro digital de espaços patrimoniais, né, de prédios históricos, e que hoje é lei utilizar esse software. Em toda restauração de prédios, né, patrimoniais, é lei utilizar o software HBIM. E por que ele é importante? Porque ele reúne uma multidisciplinaridade de profissionais, do engenheiro ao especialista em computação, ao arquiteto, ao design de interior, mas também ele vai precisar do historiador, do antropólogo, do artista visual. E o que o historiador vai estar fazendo? Ele vai estar indo para os arquivos, ele vai fazer pesquisa de
de jornais, de fotografias, de documentos, de planta baixas da época daquele espaço e vai alimentar esse software. Então, ele precisa aprender a mexer nesse software, ele vai alimentar esse software com todos esses dados para que eles ficam registrados ali. Então, é feita toda uma modelagem com todas essas informações e esses dados ficam registrados em nuvem, armazenados em nuvem no banco de dados daquela gestão. Então, o que acontece? Se acontecer qualquer dano com esse espaço, existe todo um recurso para poder fazer isso. O Museu Imperial de Petrópolis, ele fez isso. Antes da pandemia, eles aplicaram o HBIM, então eles fizeram toda a modelagem digital do Museu Imperial. Então, qualquer coisa que aconteça naquele museu, seja incêndio, enchente, qualquer coisa, eles têm como fazer rapidamente um processo de restauração. Então, eu penso que são coisas que a gente precisa pensar mais, né? E preparar principalmente os estudantes de história para trabalharem com isso. Não adianta um aluno de qualquer curso de história ele sair sem sequer na vida ter ouvido falar sobre o software HBIM. Porque o que a gente está tendo hoje? A gente está tendo as empresas que têm sido contratadas para trabalhar com esse processo de modelagem, não tendo historiadores que saibam mexer no software. Porque o historiador não é formado para isso, né? Para mexer nessas tecnologias. Então, é o mercado de trabalho que se perde também, né? E que é extremamente importante ter a presença de um historiador ali, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que realmente começar a refletir sobre os usos da tecnologia, como elas podem realmente nos dar esse protagonismo na decisão, né? E na gestão dos espaços patrimoniais, das fontes documentais do próprio passado. Se a gente não faz isso, quem vai fazer isso? Né? Pessoas que não são formadas em história, pessoas que não são formadas na licenciatura, pessoas que vêm de outras áreas e que vão passar por cima de muitas preocupações históricas dos historiadores da nossa categoria, porque elas não tiveram essa formação, então elas não precisam ter esse compromisso, que é diferente da gente. Qualquer um de nós que estivermos junto num projeto desse, nós vamos levar sempre as nossas preocupações, dada a nossa formação em humanidades. Exatamente, professora. Que também é aquela questão, né? A história é absolutamente fundamental para um povo. Afinal, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Por isso que é bem importante a gente conseguir ampliar a questão da história digital e também aumentar os espaços para os historiadores. Afinal, a gente conseguiria evitar, por exemplo, esse bendito incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, poderia ter feito a restauração de uma forma mais rápida e também não perderiam-se itens para sempre, porque afinal alguns itens não vão conseguir ser restaurados por falta de imagens, falta de tecnologia, falta do próprio backup, como a senhora falou. Então, isso pode ser evitado, né? Não, e assim, a gente também tem que considerar, né, Janaína, que, por exemplo, no parâmetro da história pública dos Estados Unidos, as faculdades nos Estados Unidos já preparam os historiadores para atuar nesses outros ambientes, né? Para que ele também tenha esse contato e quando ele termina a sua graduação e sua pós-graduação, ele se encaminha para a área de afinidade que ele tem. Então, existem outros campos para os historiadores, além simplesmente da sala de aula, que é o problema que eu vejo aqui no Brasil, onde a gente fica com a venda, achando que vai ter concurso público para professor a vida toda. Não, perfeito. Olha, a colocação, eu estava falando também sobre isso hoje com o meu orientando de PIBIC, né? Que se a gente começa a descortinar essas outras possibilidades que a história tem, que a história oferece. Por exemplo, hoje em dia, aqui mesmo em Sergipe, né, empresas como a Google, Telefônica, Samsung, que são empresas de telefonia, são empresas com outra atividade fim, elas criaram edtechs, que são segmentos delas, né? Ou seja, não é a atividade fim delas, porque a atividade fim é tecnologia outra, né? Mas eles perceberam esse nicho, essa vaga no campo educacional, então elas criaram empresas voltadas para a educação tecnológica. E o que elas têm feito? Elas têm conseguido dinheiro público, né, principalmente via Sistema S, via Sebrae e tudo mais, para oferecer cursos de qualificação, capacitação para os professores da rede estadual em todo Sergipe.
né? Então eu fico pensando, gente, aí quem é que está fazendo isso? Quem é que está oferecendo esses cursos para os professores de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, do que for do ensino fundamental? Quem está oferecendo isso? São administradores, engenheiros de produção, pessoal do secretariado. Ninguém da licenciatura. Então, assim, por quê? Porque a gente não tá abrindo os olhos para essa questão, né? Porque se realmente a gente passa a trabalhar e a formar também o nosso profissional para ele atuar em várias áreas, quem vai estar oferecendo esses cursos, né, de qualificação são os formados em história, são os formados em geografia, são os formados em filosofia, são os formados nas humanidades, né? Eles é que vão estar qualificando outros profissionais como eles, até porque a linguagem vai ser muito próxima, as dúvidas, né? A forma de sanar essas dúvidas. Imagina um professor de história perguntando alguma dúvida sobre aplicação tecnológica ou de metodologia ativa, metodologia também, para um administrador que nunca trabalhou com metodologia numa sala de aula, nunca entrou numa sala de aula para fazer um estágio como menino do 6º ano. Então, mas são esses que estão dando essa capacitação, essa qualificação com muito dinheiro público. Não é pouco não, gente, é muito dinheiro público envolvido, né? O dinheiro público ele está tão fortemente dentro desse sistema S que, por exemplo, aqui em Salvador a gente tem um espaço, uma universidade que eles fizeram em menos de 4 anos, eles levantaram um complexo de prédios e tem do melhor. Você tem ali laboratório de gamificação, laboratório maker, laboratório de robótica, você tem assim tudo do melhor, né? As salas altamente tecnológicas com lousa digital e tudo, né? E você não tem isso em muitas universidades, na maior parte das universidades públicas no país. Então, a gente está deixando de receber verbas que esses segmentos, né, estão recebendo, e no final eles estão capitalizando mais ainda, né, através desses cursos, dessas formações, e o que a gente vê é justamente uma redução na empregabilidade, na oferta de trabalho para aqueles a quem formamos, né? Então, se você tem o pessoal no final com seu diploma na mão, sabendo que eu posso ir para capacitação, né, de professores, né, no estado, eu posso tirar um CNPJ, né, e oferecer qualificação, capacitação, fazer parte dessas concorrências, porque hoje, se as prefeituras abrirem concorrência e pedir que o professor ele tenha, né, formação e conhecimento de linguagem de programação, de robótica, de metodologia STEAM, qual historiador que vai ter isso, entendeu? A maioria não vai ter, então não vai nem poder participar de uma licitação pública de concorrência para oferecer os serviços de qualificação, né, para ser contratado pelaquela prefeitura, né? Então, isso é um problema muito sério. Então, a gente precisa rever os nossos próprios PPCs de formação. Porque aí você passa a ter um professor que pode oferecer essas qualificações, você passa a ter um ensino médio que vai dizer, não, a gente não precisa de um engenheiro aqui para ensinar tecnologia, porque na aula de história o aluno está mexendo e está aprendendo com tecnologia com o seu próprio professor, né? Então, o professor ele volta para o ensino médio, o professor de história. Ele também, e isso já larga bastante, porque agora está uma concentração no ensino fundamental e isso reduz a quantidade de vagas nos concursos futuros, né? A gente passa a ter esse professor que vai trabalhar no HBIM, né? Em todas as obras de salvaguarda, de restauração de prédios históricos, então precisa de historiador, então a gente vai ter no país inteiro, e não só no país, na América Latina, né? Então, cara, se quiser ir para Argentina, para o Uruguai, para outros lugares, ele vai estar trabalhando com o HBIM e muitas vezes até sem sair do Brasil, porque isso é bacana. O HBIM você acessa de casa. Você não precisa ter presença física no espaço, né? Então também é uma outra coisa interessante. Então a pessoa pode morar no Brasil e fazer parcerias com empresas, né, da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Peru, e tá trabalhando lá, de repente fazer uma ou outra viagem para fazer a análise documental. Muita coisa já está online, né? Os próprios arquivos já estão digitalizados, e você oferecer os seus serviços e receber por isso nessas parcerias, né? Inclusive para países europeus e outros também, porque o HBIM, o BIM e o HBIM são softwares de uso no mundo inteiro, e é legislação. Então não há empresa que possa dizer que não vou usar, não tem que usar. Então é cumprir a lei ou a obra é embargada.
né? Outra questão que você pode pensar, então é outro nicho de empregabilidade, né? Outro nicho de empregabilidade, justamente pensar nos arquivos, nas bibliotecas, a questão da paleografia, aquele historiador que saiba mexer nos softwares de paleografia, ele vai fazer um diferencial, aquele historiador que saiba mexer nos softwares, nas ferramentas de inteligência artificial para processamento da documentação. Então ele vai ser um diferencial naquele arquivo, naquela biblioteca, né? Bem diferente daquele que só sabe fazer a paleografia, transcrição manualmente, né, e que vai levar 3 meses. Não. Então, ele vai ganhando uma mais-valia para esses espaços e a empregabilidade vai ser também muito mais ampla, né? Então, é esse negócio, a gente está falando de amplitude. Agora, para que seja possível a gente pensar nessa amplitude, principalmente pensar em carreiras para o formado em história, que não sejam só escola, né? Carreira no museu, carreira no arquivo, carreira na biblioteca, carreira na secretaria de educação, carreira, né? E não em cargos de secretário de educação, mas em cargos específicos de historiador, enfim, né? Para que a gente possa pensar nisso, a gente precisa ter pessoas que sejam formadas para isso, né? E aí não tem como escapar nem das tecnologias e nem da história pública, né? Porque é a forma como a gente vai se expressar justamente para quem está fora dos muros, né? Então a gente precisa ter essas duas vertentes, que é a tecnologia, não necessariamente só a história digital, eu acho que muito mais as humanidades digitais, né? Porque essa coisa do historiador fazendo a mão na massa, fazendo o laboratório de experimentação da tecnologia, a partir daí podendo dialogar de igual para igual com o programador, né, sobre as suas demandas, as suas necessidades, e a história pública como a gente vai chegar nessa população mais ampla. Então, a partir do momento que a gente tem uma formação enviesada, né, dentro desses parâmetros, a gente pode realmente ter um poder maior para discutir essa amplitude do espaço de atuação do historiador na sociedade, que não seja só em escola ou só em universidade, né? Porque é como se só existisse 2 horizontes para o historiador nos tempos atuais, ser professor da educação básica ou ser professor universitário, né? E a gente vê que cada vez mais a gente está tendo uma diminuição desse quantitativo de vagas. Outra coisa que a gente pode pensar com a inteligência artificial também são duas coisas que estão surgindo e tem se falado muito nesse 2023, por exemplo, desde a emergência do ChatGPT, né? É a atuação como curador de conteúdos e como desenvolvedor de prompts, de comandos, né? Porque hoje, para você aproveitar o melhor possível essas ferramentas generativas de texto por inteligência artificial, você precisa saber como perguntar, o que perguntar, de que forma perguntar, o mais específico possível, para você não gastar horas e horas ali numa ferramenta que deveria te auxiliar o mais rápido possível. Então, a gente tem visto muita gente publicar e-book ao longo desse ano, com vários comandos, oferecer cursos de como você executar os melhores comandos para ter as melhores respostas das ferramentas como Copilot, como ChatGPT, como vários outros que têm surgido aí, né? E, inclusive, de criação de imagens, né? O Midjourney, o DALL-E, né? Então, quanto melhor o seu comando, melhor vai ser a resposta, melhor o resultado. Então, hoje em dia, tem pessoas que têm trabalhado nesse desenvolvimento, alguns chamam até de engenharia de prompt, engenharia de comandos, né? Que seria a pessoa que está se tornando especialista. Tem alguma faculdade para isso? Não. Então, isso significa que todas as áreas podem ter seu engenheiro de comando e, principalmente, as humanidades, que a gente tem uma resistência, um desconhecimento muito grande, aqueles historiadores que saírem na frente com isso vão ter um nível de empregabilidade muito maior, né? Porque vão ser a pérola rara nesse meio, né? E o outro, o curador de conteúdos, porque não basta você fazer as perguntas e receber aqueles conteúdos do ChatGPT, desses outros, e não fazer a verificação,
Não ver se aquele conteúdo está com viés preconceituoso, racista, misógino, não ver se aquele conteúdo tem verdades, fake news, né? Informações lacunares, superficiais. Então, o curador de conteúdos é esse que vai justamente ver, a partir daquele resultado, ele vai fazer todo um trabalho de rearranjamento ali, de revisão daquilo ali e de novas respostas e acrescentar informações que a inteligência artificial não tenha trazido, até porque inteligência é treinamento e eu acredito que essas inteligências vão precisar de pelo menos 5 anos para ter, né, uma capacidade maior de acerto, sem tantos erros que a gente tem visto nesse último ano, né? Então, dentro desse processo, o trabalho humano ele ainda vai estar muito aí. Então, muita gente fica pensando, eu vou utilizar o ChatGPT para o meu TCC. Aí o TCC vem cheio de erro, a pessoa é reprovada. Então, ela precisa de um curador de prompt, de um engenheiro de prompt e de um curador de conteúdo para assessorá-la nisso. Nisso aí você já tem novas ocupações, novos serviços surgindo aí. E o historiador pode estar à frente disso, inclusive instituições, né, que vão estar utilizando essas ferramentas para produzir os seus materiais, né? Para otimizar os seus materiais em arquivos, em bibliotecas, em museus, né? Então, assim, eu acredito que para o futuro a gente vai ter isso, a gente vai ter as especificações. Preciso de um historiador que tenha habilidade em ferramentas de IA generativa, que tenha competências na área de criação de prompts, de comandos, que tenha habilidades na curadoria de conteúdos gerados por ferramentas de IA, né? Então, essa é a grande questão. As coisas estão se ampliando e a gente precisa aproveitar essas oportunidades, mas para isso a gente precisa conhecer, né? Então, quem está sendo formado precisa, pelo menos, sair com essas noções de que existem essas possibilidades, né? E não achar que só a sala de aula com quadro de giz é a única coisa. Uma coisa que eu sempre falo é que você joga um professor numa sala de aula só com quadro de giz, ok, ele vai dar sua aula, né? Pode dar uma aula tradicional, positivista, ou pode, de repente, inventar uma metodologia ativa, lúdica, fazer uma roda com os alunos, nem usar o quadro de giz e trabalhar numa outra perspectiva e movimentar toda a sala e dar sua aula. Então, ele vai dar a aula dele. Agora, pega um professor e coloca ele num espaço cheio de recurso tecnológico, né? Bota o professor dentro de uma escola e de um laboratório e diga para ele assim, então, agora dê sua aula de História do Brasil com a metodologia STEAM, com todos esses equipamentos de robótica aí. Se o professor não tiver conhecimento e habilidade para aquilo, ele não vai conseguir dar aquela aula, né? Ele vai ficar desesperado. Bote um professor numa sala de aula e diga para ele, então, dê sua aula de História Contemporânea, de Revolução Francesa, utilizando a lousa digital. E aí o professor vai entrar em desespero. Por quê? Porque ele sempre aprendeu a utilizar o quadro de giz, não a lousa digital, né? Então, o professor ele tem que, sim, também ir se apropriando dessas tecnologias que vão estar em sala de aula, né? Eu vejo aqui em Sergipe, por exemplo, as escolas particulares todas já têm lousa digital, as escolas do estado começaram a implementar, né, desde o final da pandemia. Na verdade, com a pandemia eles já tinham comprado, aí como as escolas encerraram, ficou guardada, mas assim que voltaram às aulas, eles começaram a instalar em várias escolas do estado. Então o professor vai entrar numa sala do estado, concursado, ele vai ter que não tem quadro de giz mais, e tem lousa digital. Como ele vai dar a sua aula? Se ele nem sabe ligar, ele nunca viu uma lousa digital, porque na universidade ele nunca encontrou uma lousa digital, né? Então também a própria universidade ela tem que repensar suas estruturas, ela tem que ter pelo menos uma sala maker com um espaço para robótica, com todas as ferramentas e kits necessários, um espaço para gamificação, com computadores potentes para ensinar os alunos justamente a trabalhar com isso, um espaço para desenvolvimento de linguagem de programação, um espaço para essa lousa digital. Então, não precisa ter todas as salas, mas pelo menos uma sala, um grande laboratório, possa ser utilizado por todas as licenciaturas, né? Antes do aluno se formar. Não adianta PIBID ou residência pedagógica se a própria formação
dentro da universidade, não propiciar espaços de treinamento para o seu aluno nessas ferramentas digitais, né? Então, isso é mudança de estrutura, né? De infraestrutura dentro da universidade. A gente está voltando a ter um período de muito dinheiro, que está voltando para as universidades, né? Que a gente passou 6 anos na secura, em cortes, a gente está voltando a ter, mas não adianta a gente ter dinheiro se as pessoas não mudarem a mentalidade, a gestão, e realmente dar essa infraestrutura, né? Eu falei aqui do negócio do sistema do Cimatec, que foi esse complexo universitário cheio de laboratórios que eles criaram em Salvador, e para vocês terem uma ideia, os contratos que eram feitos aqui com o pessoal de engenharia de produção, eles foram todos desfeitos. Isso a gente pensar, as empresas de Sergipe, hein? Elas encerraram os contratos que tinham com a engenharia de produção da Universidade Federal e estão fazendo novos contratos com o pessoal do Cimatec em Salvador. Então, as empresas de Sergipe estão mandando seus profissionais para Salvador, porque lá eles têm os laboratórios de prática. E aqui a gente não tem isso. Então, a gestão, ela precisa também pensar nisso, né? Organizar essa infraestrutura, porque senão a gente pode ter as melhores mentes pensantes, com PhD, com tudo, mas a gente não vai ter uma infraestrutura para que essas mentes pensantes possam desenvolver, de fato, ciência e tecnologia. Porque antes a gente falava na questão da gente desenvolver ciência. Hoje, todos os editais estão pedindo, até mesmo Bolsa de Produtividade e Pesquisa, que é o PQ, está pedindo que você desenvolva ciência e tecnologia, né? Que é o CNPq. Então, não tem para onde correr. Então, hoje, o PhD de qualquer área, ele tem que desenvolver ciência e tecnologia. Mas como ele vai fazer isso sem infraestrutura? Ciência ele pode fazer sem uma infraestrutura tecnológica. Mas tecnologia ele só vai fazer se ele tiver esses laboratórios compostos para isso, né? Com equipamento, hardware, software, para isso. Então, é muito importante que isso seja pensado, isso seja realmente incorporado dentro das instituições, nessa mudança de mentalidade na gestão, nos departamentos e na formação, principalmente dos professores, mas também dos bacharéis, porque os bacharéis também não podem ser aqueles que vão sair sabendo só fazer a paleografia e a classificação arquivística dos anos 90. Ele tem que saber mexer em todas as tecnologias. Nesse ponto, eu digo que o pessoal da biblioteconomia, da ciência da informação hoje, está anos-luz à nossa frente, em termos de manuseio das tecnologias, das ferramentas para lidar com catalogação, classificação, inventariação, né, gestão de fontes documentais. Eles estão anos-luz na nossa frente, porque eles aprenderam justamente a se inserir dentro dessa perspectiva das humanidades digitais, deles utilizarem esses softwares, deles dominarem esses softwares. Eles sabem fazer coisas interessantíssimas com nuvem de palavras, né, com uma série de situações que a gente não sabe, que a gente não aprende, né? E que a gente deveria aprender para melhorar, inclusive, a qualidade das nossas apresentações, né? Em eventos, em artigos acadêmicos. Então, muita coisa que a gente pode elevar a nossa qualidade, e a gente não consegue fazer isso porque a gente hoje a gente ainda está muito no PowerPoint, né? E, enfim, muitas vezes nem o Excel a gente sabe trabalhar, né? Às vezes eu pergunto para os alunos, gente, vamos trabalhar com o Power BI para a gente gerar as estatísticas, os gráficos, né, das pesquisas, vamos fazer um mapa coreográfico que vai ficar bem legal no Power BI. E aí eles olham para mim, tipo, o que essa professora está falando? O que é Power BI? Né? O que é mapa coreográfico? É geografia? O que é isso? Né? Então, assim, é muito complicado, assim, a gente... No mundo de hoje, a gente está saindo ainda bem defasado, com lacunas muito grandes, e a gente precisa reverter isso. E aí, mais uma vez, eu falo, quais são os espaços que vão fortalecer essa nossa caminhada, né? Que é a médio e longo prazo, né? Embora devesse ser curto, mas a gente sabe como é que é a nossa área. É a história pública e ressalto que são as humanidades digitais. A história digital, mas as humanidades digitais fundamentalmente. A gente tem que falar sobre tecnologia, mas a gente tem que manusear com propriedade essas tecnologias
também. Falei demais. É aquela questão, né? A falta que a história digital e a história pública fazem nos PPCs das universidades. A gente nota isso em sala de aula, como a senhora mesmo falou. O professor não saber usar uma lousa digital, ele não conseguir utilizar outros tipos de programas e coisas desse contexto. Então as universidades também precisavam dar uma olhadinha, né? Porque o trabalho de um historiador não é só dar aula dentro de uma sala de aula, né? Ele também pode assumir podcasts, ele pode trabalhar em museus, reformular, coisas desse contexto. Tem mais uma coisa, Igor, que a gente pode chamar atenção também, é que, por exemplo, essa coisa dos PPCs, os PPCs muitas vezes eles demoram mais de 5 anos, até 10 anos, às vezes até mais de 10 anos, para eles serem aprovados institucionalmente, as mudanças e a aprovação. Então, quando ele é aprovado, ele já é aprovado com 10 anos de obsolência. Pensou-se aquele PPC para 10 anos atrás, só que ele está sendo aprovado agora, então muita coisa mudou, muita coisa se transformou, muita coisa que aquele PPC vai trazer como novidade, já não é mais novidade coisa nenhuma, né? E ele não incorporou as mudanças que eram necessárias, então assim, esse também é um problema, que talvez, se a gente aprender a usar melhor a tecnologia, a gente possa acelerar, inclusive, esse processo de construção mais rápida e decisão em cima dos E a questão, PPCs. principalmente agora após a pandemia, é uma tecnologização muito mais rápida, né? A criação das IAs, a popularização de podcasts, vídeos e coisas desse gênero. Então, com o tempo, daqui a uns 5 anos mais ou menos, a tecnologia vai ser basicamente a mestre disso. Então, cabe às universidades se atentem a isso, né? Verificar e fazer as mudanças necessárias, porque com o tempo vão acabar se tornando obsoleto. E acabam chegando mudanças muito tardiamente que vão afetar muito nós futuramente, tanto nós historiadores, como até mesmo os nossos alunos futuramente dizendo. Mas eu penso, Igor, que a gente ainda está num processo de negação, né? Quando a gente saiu da pandemia, saiu daquele negócio tipo, eu não quero mais ver tecnologia pela frente, eu tô saturado, eu fiquei 2 anos preso com home office, com tecnologias de manhã, de tarde, de noite, agora eu quero contato humano, eu não quero mais. Então, só que as pessoas não entendem que a gente está num outro contexto, né? Então a gente usa a tecnologia, mas vai sair, vai para um shopping, vai para um parque, viajar, encontra as pessoas, vai para um bar, vai para a universidade. Então, ou seja, a gente tem uma vida que a gente não tinha durante a pandemia. Então, hoje, não se justifica a gente falar em saturação tecnológica, porque a gente está num outro contexto, não está numa emergência sanitária. Mas, assim, eu ainda vejo muito essa coisa de uma involução, ou seja, coisas que dentro da própria universidade que poderiam ser facilitadas com o uso de tecnologia. Por exemplo, um professor vai para um evento, né, e ele tem que suspender a aula porque aquele dia ele vai estar lá em outro estado ou em outro país para um evento acadêmico. Ele pode passar um estudo dirigido, ele pode passar uma aula gravada, ele pode deixar um podcast para os alunos, né? E aí não precisar fazer uma reposição física que vai muitas vezes barulhar com a vida também do aluno, que fez todo o seu planejamento, os alunos que trabalham e que vai bater, aí vai querer usar um sábado, aí muitas vezes o aluno trabalha no sábado, tem que cuidar às vezes do irmão, da família nesse período, né? E aí vai ser prejudicado por conta disso. Então, várias coisas que a gente poderia utilizar, né? Um feriado, alguma coisa não pensada, né? Sei lá, a universidade deu um curto-circuito, ficou sem luz ali, aí perdeu aquela aula, né? A gente pode fazer essa reposição via digital. De forma online, uma forma gravada, alguma outra forma assim. Um podcast, ou até mesmo com um evento, dependendo da situação da aula. É aquela questão, né? A resistência em base da tecnologia, principalmente por causa da própria pandemia, como a senhora mesmo citou. Justamente, e aí eu fico pensando, e o que nós vamos fazer quando essa geração que está já chegando à universidade, essa geração do TikTok, essa geração da gamificação, essa geração do YouTube, né? Está chegando à universidade, vai olhar e dizer, cara, curso de história é assim, não tem nenhuma inovação, é só o professor falando de texto o tempo inteiro, todas as aulas a mesma coisa, é só escrevendo no quadro, giz.
só isso, não tem mais nada, então eu vou embora, eu vou fazer outro curso, eu não vou fazer nada, vou continuar só no YouTube, né? Então, assim, ou no TikTok, né? Então, a gente também tem que pensar que a utilização das tecnologias também favorecem a manter, né, essa futura geração totalmente digitalizada, né, na universidade, né? Senão a gente vai ter muitos problemas em manter a existência da universidade para as próximas gerações. E aí isso impacta, inclusive, nos mestrados e doutorados. A gente está formando muitos professores, né? Muitos mestres e doutores, para quê? Para nos substituir, para serem professores universitários. Só que se a gente não garantir a reprodução dessa, né, a continuidade dessa universidade, será que a gente vai ter daqui a 10, 20 anos? Será que a universidade, do jeito que ela está hoje, com esse pensamento ainda da década de 90, daqui a 10, 20 anos, ela vai ter alguma utilidade? Ainda vai existir? Né? Ela vai atrair gente que queira, de fato, fazer um curso, ficar 4, 5 anos dentro daquele curso? Também são questões para a gente pensar. Exatamente, né? Professora. Daniel, você gostaria de falar alguma coisa, meu querido? Citar alguma coisa? Mas é justamente isso, a gente precisa se adaptar, né, no ambiente. O César Genora, ele falou na última entrevista que a gente fez com ele falou assim, se o professor, o historiador não se atualizar, não é a população que vai lá no Palácio do Planalto ou no Palácio do Governo dizer, não, lutem pelo emprego do historiador, ele que tem que correr atrás. Então, é a gente pela gente mesmo e vamos correr para ressignificar a nossa profissão, senão ela vai ficar obsoleta, vai ficar sem sentido na sociedade. E agora que a gente tem legislação regulamentando a própria profissão, a gente tem um campo enorme de conquista, de desbravar realmente, né? Mas assim... já estamos há um bom tempo conversando, né, professora? Vamos, querido ouvinte, finalizar esse episódio. Aproveitamos muito essas compreensões da professora Janaína, uma pessoa que vem construindo um trabalho muito bonito na Federal de Sergipe. É um prazer enorme tê-la conosco aqui. Quando eu conversei com o Marcelo essa semana a respeito, ele disse, não, pode chamar a Janaína é uma pessoa que a gente confia, a gente sabe que o trabalho que ela faz é um trabalho muito proveitoso e a gente tem que explorar realmente essas conexões. E a gente tem visto essa empreitada, né? Vem olhando os trabalhos dela, leituras também, dessas abordagens da questão das tecnologias, dessa história pública digital, né, que não se limita somente à análise de pessoas que produziram, mas também produz e conversa com os diversos públicos, e a questão também da presença do patrimônio no uso dessas tecnologias, no uso dessa história digital. Professora, a senhora gostaria de fazer as suas considerações finais? Queria dizer que as novas gerações de futuros estudantes de história, né, seja para o bacharelado, para a licenciatura, que tragam as suas inovações, as suas ideias, que consigam nos contagiar para que a gente realmente possa promover essas mudanças dentro dos departamentos, nos PPCs, né? Que os novos professores que estão chegando via concursos públicos também recentes nos departamentos, que eles cheguem com essa visão de futuro, né, de presente e futuro, uma coisa que sempre falo, nós somos historiadores, trabalhamos com o passado, mas nós não vivemos no passado, né? Nós vivemos no presente e muito preocupados com o futuro de todos nós, né? Mediados pelas tecnologias, pela questão do clima, né? Então a gente tem que estar sempre atento a essa possibilidade de tornar o convívio, né, em sociedade o melhor possível, né? Então a gente está sempre preocupado com essa questão da cidadania, da qualidade de vida, da luta contra as injustiças sociais e no campo da tecnologia, principalmente com os acessos, né? Cada vez mais facilitar os acessos aos equipamentos, às conectividades, a conectividade de boa qualidade no país inteiro, né? É um absurdo que em pleno século XXI a gente ainda tenha pessoas que não têm internet, que não têm um computador, um celular, né, com qualidade para poder fazer esse ingresso
na vida digital, sendo que quase tudo hoje, quase todas as profissões, 99%, exigem essas habilidades digitais. Então, que a gente possa lutar por isso e que as aulas de história sejam também espaços onde os alunos, principalmente os alunos da educação básica, né, que eles aprendam também na aula de história como manusear as ferramentas digitais, né, trabalhando com os conteúdos históricos. Então, a gente não precisa fazer uma escolha, ou o conteúdo histórico ou a tecnologia. A gente pode trabalhar o conteúdo histórico com as ferramentas tecnológicas. Então, trabalhar dentro dessa correlação, que eu acredito que vai ser extremamente proveitoso, tanto para essa nova geração que está se formando, quanto para nós, né, que estamos do outro lado, na docência, e vamos estar também aprendendo muito e trocando muito. E o saber é muito isso, né? É a troca, é o aprendizado, tanto para o aluno quanto para o professor também. Como já dizia Paulo Freire, professor, se ele não for aquele que de repente aprende, ele não é professor, né? Então, ele precisa estar também aprendendo com seus alunos e tendo muita maturidade e humildade para isso. Muito obrigado, professora. Bom, peço que curtam esse episódio e compartilhem. Curtam também nossa página do Instagram e sigam o nosso YouTube. Muito obrigado, caro ouvinte, por ficar conosco até o final. Até a próxima. E esse foi mais um Conexão História Podcast.